Construção epistemológica do pensamento de Ludwig Feuerbach. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Cidade de Landshut, Alemanha, 1804 a 1872. Filósofo materialista ligado à esquerda hegeliana, estudioso da teologia e filosofia. Materialista e idealista associado, num primeiro momento, como discípulo de Hegel, sendo aluno do referido. Entretanto, no ano de 1837, rompeu definitivamente com Hegel por discordar do pensamento fenomenológico formulado pelo mestre. Feuerbach não reconhecia o espiritualismo de Hegel, sobretudo o método absolutista desenvolvido por ele como mecanismo natural da história. A dialética, método fundamental fenomenológico como produto da natureza do desenvolvimento humano, a razão, o grande sustentáculo da epistemologia das mudanças pelo caminho das superações permanentes das antíteses. Entendia Feuerbach tal etimologia como produção da alienação cultural do ponto de vista político. O mundo não caminha apenas em uma perspectiva de uma dialética de certo modo linear e absolutista. Desiludido com Hegel por não considerar o seu pensamento como fundamento da história, a natureza das coisas não se fundamenta necessariamente no absolutismo filosófico. Não é possível explicar a lógica das mudanças pelo espiritualismo, entretanto, essencialmente pela materialidade dos fatos históricos, porém contrário ao dialetismo dos três instantes. Como se o caminho da construção da sociedade política tivesse essencialmente uma fórmula exata. A trajetória política, segundo Hegel, dependia essencialmente das fases anteriores como mediação da superação para o outro momento de melhor classificação. Sendo desse modo, não seria a sociedade construtora do Estado político. Pelo contrário, a instituição responsável pelo desenvolvimento da sociedade construída, o que, de algum modo, Feuerbach discordava essencialmente. Sendo que a crítica à filosofia, duramente o idealismo estabelecido por Hegel, procurou, segundo a sua acepção, o desenvolvimento da verdadeira epistemologia. Hegel, em defesa do Estado político alemão, tendo como modelo a Revolução Francesa de 1789, colocou como ponto máximo a sua construção dialética da fenomenologia espiritual. A criação da ideia absoluta nada mais era que o entendimento de um modelo conservador para o desenvolvimento da sociedade política elaborada por Hegel. Feuerbach discordava plenamente, se colocando à esquerda de Hegel, num primeiro momento, influenciando profundamente Karl Marx, sendo que o último percebera posteriormente o equívoco de ambos, colocando Feuerbach como mais um idealista alemão. Entretanto, Feuerbach, influenciado pelo pensamento naturalista, materialista, interpretou a ideia teológica de Deus pelo caminho do naturalismo como fruto das relações econômicas. Portanto, em seguida, entende hermeneuticamente a respeito de Deus como uma ilusão psicanalítica, condenando o homem ao desenvolvimento do espírito religioso como alienação das condições reais da vida. Sendo Deus uma invenção da materialidade humana, resultado do próprio fracasso da existência do homem. Uma vida sem perspectiva na Terra imaginava um paraíso como válvula de escape, como solução para a tragédia humana. O homem, exegeticamente, foi colocado no lugar de Deus,
transformando o referido em todo-poderoso, uma vez que a natureza humana, naquele momento histórico, encontrava-se sem perspectiva política. Deus é criado pelo homem como invenção, o céu uma ilusão, já que o homem não poderia encontrar sua plenitude na terra. Foi exatamente dessa ideia magnífica de Feuerbach que Karl Marx elaborou a morfologia da religião como ópio do povo. Deus tão somente entorpecente, o homem frágil mergulha no seu próprio envenenamento para suportar os horrores da vida. A teologia inverteu tudo, sendo a filosofia responsável pelo resgate humano, pois Deus simplesmente transformou-se na imagem do desejo do homem. A religião, a alienação do homem, a adoração de ídolos criados pelo mesmo, como fonte de esperança para a vida sem nenhuma significação. Os homens covardemente projetam suas esperanças diante do medo e da fraqueza em uma suposta realidade espiritual forte, sendo que a mesma passaria a ser realizada por esse Deus projetado como força espiritual de um homem em decadência. Deus passa a ser aquilo que o homem não consegue ser, motivo pelo qual o referido é a mais absoluta ilusão, sendo Deus uma fantasia do nada humano. Engels, companheiro de Karl Marx, entendeu Feuerbach como filósofo materialista que contribuiu exuberantemente para o materialismo histórico, uma vez que destrói a base da metafísica transcendental, tanto da epistemologia kantiana como a fenomenologia absolutista hegeliana. Apesar de Marx posteriormente negá-lo por entendê-lo como idealista, mas o que é fundamental foi a compreensão de Feuerbach, o que está na origem do materialismo humanista. Para finalizar nossa análise, formula Feuerbach: os homens criam os deuses exegeticamente, segundo a antropologia humana, a semelhança da condição do homem. Covardemente preso ao mundo narcótico, transfere para o paraíso o ideal de justiça, tudo que não consegue realizar no projeto humano, desenvolve a fé como ilusão e cria a esperança de salvar a alma que perdeu na terra. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.